Todo santo dia a mesma cena. Você acorda, nem acordou direito, os olhos ainda estão meio grudados, e já tem um moleque de 19 anos gritando na sua tela. Enquanto você tava dormindo, eu fechei 3 negócios e comprei uma Porsche. E o pior disso tudo é que ele fala isso com uma convicção de quem realmente acredita que dormir é uma escolha moral fraca. Que descansar é coisa de gente fracassada. Que se você não acordou às 4h50 para tomar um copo de água gelada, fazer gelo no rosto e ler 50 páginas de como ser um tubarão, você já perdeu o dia. Perdeu a semana e talvez a década. Enquanto isso, a sua maior conquista pessoal daquela semana foi pagar um boleto antes do vencimento. Sem juros, sem multa, você se sentiu por um segundo um gênio das finanças. E aí você se levanta, briga com o despertador, que aliás você já apelidou de inimigo numa relação de ódio mútuo que dura anos, e vai encarar o dia com a mesma disposição de alguém que está prestes a fazer uma prova para a qual não estudou. Isso aqui não é uma crítica sobre você, calma. Isso é uma crítica sobre todos nós, porque eu também sou assim e a gente é a geração que aprendeu a se sentir culpado até de descansar. E hoje eu quero entender o porquê. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá pra infância. Você lembra quando todo adulto ao seu redor te dizia que você era especial, que você tinha um potencial gigantesco, que você ia ser alguém importante quando crescesse, médico, astronauta, dono de empresa, sei lá, presidente? Pois é. Aparentemente isso valia para 90% das crianças do planeta, porque matematicamente não dá para todo mundo ser especial ao mesmo tempo. Alguém tem que dirigir o ônibus, alguém tem que ficar na fila do banco reclamando da fila do banco, alguém tem que ser, com todo respeito, só mais um. E o choque não vem de uma vez, ele vem devagar, vem em fatias. Primeiro você percebe que não vai ser astronauta, mas tá tudo bem, ainda dá para ser médico. Depois você percebe que medicina exige uma quantidade assustadora de matérias que você odeia, mas também tá tudo bem, ainda dá para mudar o mundo. De outro jeito, sei lá. E aí, sem perceber, a sua grande missão existencial de transformar a humanidade vira uma ambição bem mais modesta. Conseguir um plano de saúde decente que cubra o dentista, com carência baixa, se possível. E eu não tô zoando isso, sinceramente, um plano de saúde que cobre dentista já é uma vitória e tanto aqui no Brasil. Mas se você parar um pouco e olhar o tamanho do abismo entre os sonhos de infância e a meta adulta, a gente foi de vou mudar o mundo pra vou conseguir não devolver o troco errado no caixa do mercado hoje. E ninguém te avisa que essa transição vai doer. Ninguém te prepara pra descoberta silenciosa de que você é, no fim das contas, gente comum tentando sobreviver a boletos e trânsito. Agora eu vou falar um pouquinho mais sério, porque essa sensação de eu deveria estar fazendo mais não nasceu do nada dentro de você. Ela foi cultivada, regada, fertilizada com muito conteúdo de produtividade tóxica disfarçado de motivação. A gente vive hoje numa lógica onde o descanso virou suspeito. Se você não tem uma renda extra, um projeto paralelo, um curso online pela metade, uma skill sendo desenvolvida nas horas vagas, você começa a se sentir em débito. Em débito com quem exatamente? Ninguém sabe, mas o sentimento é real. Por exemplo, quando eu fico sem postar muito aqui, ou no outro canal, eu acabo pensando que eu tô vagabundeando. E isso é real, não tem o que fazer. E o mais perverso disso tudo é que o próprio cansaço virou moeda social. Reparou nisso? As pessoas competem pra ver quem tá mais exausta, quem tá mais na merda, essa é a real. Eu durmo 4 horas por noite, eu não tiro férias há 3 anos, como se isso fosse motivo de orgulho e não um sinal claro e evidente que alguma coisa nesse sistema tá terrivelmente errada. A gente transformou o esgotamento numa espécie de troféu invisível. Só que esse troféu não vem com festa. Ele vem com insônia, ansiedade, crise de identidade aos 27 anos e aquela sensação constante de estar correndo numa esteira que nunca desliga. E o pior, essa exigência não vem só do chefe, do mercado, do sistema capitalista fazendo o que o sistema capitalista faz. Ela entra, ela se instala dentro de você, vira voz própria e você começa a se cobrar sozinho, sem precisar de ninguém apertando o botão. A gente não tá cansado porque é fraco, a gente tá cansado porque foi treinado desde muito cedo pra achar que descanso é fraqueza. E aqui que eu quero te propor uma ideia um pouco herege. E se a coisa mais libertadora que você pudesse fazer hoje fosse simplesmente aceitar que você é anormal? Não no sentido de desistir de tudo e virar uma poça no sofá. Calma, ainda vamos chegar lá com cuidado. Mas no sentido de parar de carregar cada minuto do dia o peso de uma expectativa que nunca foi realista pra começar. Porque olha o tamanho da ironia. A gente se cobra para ser extraordinário dentro de um sistema que estruturalmente só tem espaço para um punhado de pessoas extraordinárias. A matemática não fecha. E olha que eu não sou um gênio da matemática. Todo mundo pode ver isso. Nunca fechou. E mesmo assim a gente se culpa individualmente por não ter vencido um jogo que foi desenhado desde o início para ter poucos vencedores. Agora é o momento em que você aceita, de verdade, sem ironia, sem se auto-sabotar por dentro, que você provavelmente não vai ser o próximo bilionário revolucionário que muda a história da humanidade. Quando você aceita isso, alguma coisa relaxa. Os ombros descem 1 centímetro, a respiração fica mais funda, porque a pressão não vem do fracasso em si, mas da distância entre o que você é e o que acham que você deveria ser.
E quando você escolhe essa distância, quando você aceita seu próprio tamanho real sem se humilhar por isso, a pressão simplesmente não tem mais onde se apoiar. O sistema vai continuar te chamando de medíocre, por não ter se tornado um case de sucesso do LinkedIn. Mas isso deixa de ser uma sentença e vira só uma opinião. Uma opinião de um sistema que, convenhamos, também não é lá muito confiável. E aí, quando essa pressão desliga, uma coisa curiosa acontece. Você começa a notar a vida que estava acontecendo o tempo todo, bem debaixo do seu nariz. Você começa a ficar feliz com coisas pequenas, enquanto você estava ocupado tentando escalar uma montanha que nem era a sua. A vida real não mora no topo, ela nunca morou. Ela mora nos vales, no café da manhã, tomando devagar, sem checar notificação nenhuma. Na conversa boba com um amigo que não rendeu nenhuma conexão profissional, nenhum contato estratégico, só rendeu risada. No silêncio de um domingo à tarde sem culpa nenhuma de não estar produzindo absolutamente nada. Existe uma dignidade enorme nisso que a gente esqueceu de valorizar. Porque a cultura do sucesso te ensina que seu valor é proporcional ao seu currículo. Mas isso é mentira. Sua existência já tem valor pelo simples fato bruto de você estar aqui, respirando, tentando, tropeçando, rindo de besteira às vezes, sei lá. Você não precisa monetizar tudo que você ama para que isso importe. Não precisa transformar cada hobby num projeto paralelo com potencial de escala. Às vezes o hobby só precisa ser um hobby, sem propósito nenhum além de te fazer feliz por uma hora. E isso, por incrível que pareça, é revolucionário no mundo de hoje. No fim das contas, talvez a maior conquista da sua vida não seja aparecer numa lista de menores de 30 mais promissores. Talvez seja só isso. Chegar no fim do dia cansado de um jeito honesto e conseguir dormir em paz sabendo que você não precisa salvar o mundo antes do café da manhã.